Então, dando continuidade, né, às nossas mesas temáticas do 7º ENAC, eu queria convidar o professor Jefferson Fernandes Alves para fazer a mediação da mesa intitulada Livre Leitura e convidar, então, a Carla Mausch, da ONG Mais Diferenças, a professora Célia Souza, do Instituto Politécnico de Leiria, e a Fernanda Schecker Machado, né, para fazerem as suas falas, né, nesse momento sobre a temática de livre leitura. Eu queria agradecer muito o convite, é sempre muito bom estar aqui. Eu encontrei as meninas na entrada, Dilma, e eu disse que a gente adora o ENAC e o SENAC, eu ia falar, que é o nome e o primeiro processo que a gente viveu, que foi aqui em Porto Alegre, porque acho que a gente vem avançando, cada vez mais pessoas, produzindo conhecimento, mas que também é muito bom, porque é a época do ano que a gente reencontra as pessoas e reencontra os amigos. Então, eu acho que ele tem um caráter muito importante do ponto de vista político, né, do encontro e das políticas públicas como uma resistência, mas ele também tem um caráter muito importante da vida em comunidade, dos afetos, dos encontros que nos dão força para seguir. E voltar para Porto Alegre também é muito legal. O ENAC teve origem no SENAC, que foi aqui em Porto Alegre, há 9 anos. Depois ele foi para o Rio, foi para Natal, e agora ele está voltando para Porto Alegre. Então, é muito bom estar aqui em Porto Alegre. E eu estava pensando, e a minha fala de livre leitura é o 3º ano que eu estou aqui no ENAC falando sobre livre leitura. E eu fico muito feliz, porque, da primeira vez, a gente não tinha quase interlocutores. No 2º ano, eu conheci e a gente encontrou a Célia. No 3º ano, a gente também está com a Fernanda. E, mais do que isso, a gente está com uma feira do livro. E ter uma feira de livro em múltiplos formatos acessíveis, ou ter uma feira de livro neste momento, nos parece um ato absolutamente revolucionário. Então, eu acho que a gente tem que ficar atenta ao que os livros significam e como eles podem ser belos aliados na busca de uma sociedade democrática e que respeita as diferenças. Então, por mais que tenhamos dores e retrocessos, cada vez mais eu acho que o livro é uma aposta importante para nós, cidadãos e defensores de um país um pouco mais igualitário e não sob jugo nem cabresto, né? Então, acho que essas questões são importantes da gente marcar. Travou? Bom, e aí, nesse sentido, eu tenho 20 minutos e eu trouxe algumas questões para a gente pensar. A gente já está com os livros em múltiplos formatos acessíveis prontos, ou sendo desenvolvidos, ou existentes. Eles não são mais uma esperança, eles já são uma realidade. Mas eu queria muito trazer a minha fala em função da formação dos leitores. E aí, nesse sentido, eu quero começar com a Maria Emília Lopes, que é uma argentina que tem um livro lindo sobre a questão da cultura, um mundo aberto, cultura e primeira infância, para a gente pensar a democratização do acesso desde a primeira infância e da importância da cultura em diálogo com a educação. E a Maria Emília fala que o lugar que conferimos à palavra lúdica e poética, a leitura e a presença dos livros na vida das crianças, é uma questão sobre a capacidade de pensamento de uma sociedade, por sua habilidade por inventar e reinventar o estado das coisas. E aí, nesse sentido, a gente, na Mais Diferenças, tem trabalhado muito com a questão da produção de livros em múltiplos formatos acessíveis, pensando, aprendendo, conversando e dialogando como que é ter um livro que possa ser para todos
E, nesse sentido, a nossa escolha tem sido um livro audiovisual, principalmente para a gente garantir a questão da língua de sinais. E acho que é uma conquista importante, que está pautada no nosso marco legal, que tenhamos livros em múltiplos formatos acessíveis. E a Mais Diferenças, a gente foi contar, a gente produziu já mais de 50 livros em múltiplos formatos acessíveis. A grande maioria deles com recurso público, de governo federal, Ministério da Cultura, quando tínhamos ainda a Diretoria de Livro, Leitura e Biblioteca, investiu na produção de livros em múltiplos formatos acessíveis. E agora, nos últimos anos, com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Esses livros são com investimento público e, portanto, são gratuitos. E a gente tem desenvolvido livros de literatura, muitos dos quais que também estão no PNBE, portanto, são os livros que estão na escola. Livros infantis, infanto-juvenis e adultos, por mais que essa divisão, eu gosto cada vez mais de falar de livros sem idade, que são os livros bons, e a gente se preocupa em trabalhar com livros de qualidade técnica, de qualidade literária, essa é a nossa escolha, e que são para todos também. E trabalhando com esses livros, tanto livros de domínio público, clássicos, Pequeno Príncipe, Peter Pan, e livros proprietários. Os livros de domínio público, a gente tem trabalhado na perspectiva de que eles qualquer pessoa pode acessar, porque para nós está muito claro que os livros em múltiplos formatos acessíveis não são só para as pessoas com deficiência, mas são outras possibilidades de acesso à leitura e de camadas que a literatura nos oferece e que, nesse caso, a gente coloca já à disposição. Quando a gente tem um livro com ilustração, a gente tem uma leitura que é complementar, né? Mas, muitas vezes, essa imagem e essa leitura de imagem nos passa. E a gente lê o texto. Ao mesmo tempo, a leitura de imagens é fundamental na compreensão de uma obra. Portanto, quando eu tenho a descrição dessa imagem para todos, eu auxilio muitos de nós, que estamos cada vez mais desatentos, a parar, olhar a imagem e poder relacioná-la com o texto. A gente sabe que um livro tem o texto, que historicamente é considerado o conteúdo mais nobre, e que as imagens, a diagramação, a questão dos espaços são paratextos, que sempre foram vistos com não tanto cuidado e atenção, e sim o autor. Mas cada vez mais tem discussões trazendo a questão de que o paratexto é tão importante quanto o texto e que ele tem um diálogo muito fecundo. E o que a gente tem percebido na produção dos livros em múltiplos formatos acessíveis é que a gente traz luz para esse paratexto. E a gente vai trazendo essas camadas de texto para todas as pessoas e não só para as pessoas com deficiência. Dado isso, a gente ter os 50 livros, e a gente está aprendendo sobre isso e pesquisando, a gente tem percebido que a gente, quando não tinha os livros, e quem trabalha com educação e com cultura, nós falávamos que não tínhamos livro, que as pessoas com deficiência, portanto, a priori, muitos de nós brasileiros não temos acesso ao livro e à leitura, nós somos um país de não leitores, mas, em relação às pessoas com deficiência, a gente tinha negado, tanto simbolicamente como objetivamente, o acesso ao livro e à leitura, né? A grande produção que a gente tem é em livros em braille, que são super importantes, e audiolivros, mas para o público com deficiência intelectual, para o público com surdez, não se pensava em produção de livros. Portanto, a gente hoje consegue trabalhar essa perspectiva objetiva de garantir o acesso, mas nós temos que trabalhar fortemente a questão simbólica, que é dizer para as pessoas com deficiência e para os não leitores do Brasil, a grande maioria da população brasileira, que o livro é um direito e que o livro precisa ser para todos, talvez para a gente conseguir reinventar a história
de outra forma da que a gente vem construindo. E o que a gente tem observado é que, mesmo que os professores, quando a gente fala dos livros, eu vou num seminário e falo dos livros, eles ficam maravilhados, muito poucas pessoas baixam os livros. E, portanto, isso significa que muito poucas pessoas estão lendo os livros e estão disponibilizando os livros para crianças, adolescentes e adultos que não sabem que existe esse material para eles. Então, a gente vem trabalhando, e aí eu vou pedir para o Duda só passar, porque o meu tempo, daqui a pouco, o Jefferson já me levanta essa maldita tabelinha dos 5 minutos. Eu não quero que a gente esqueça do marco legal, a gente ainda tem um marco legal que vale e que a gente tem que estar com ele embaixo do braço o tempo inteiro. Portanto, a gente tem a Convenção da ONU, que todo mundo aqui é amigo íntimo, a gente é muito íntimo da Convenção. A gente tem a Política Nacional de Educação Especial, que a gente é íntimo, mas eu não sei se ela ainda existe. A gente está com as questões da educação absolutamente paralisadas e com discussões muito sérias. E há um ano atrás a gente já falava disso. Deu uma paradinha, mas a gente tem acompanhado e tem discussões muito sérias para que a gente volte a um modelo de escola especial, para que a gente saia do modelo de garantir a educação inclusiva como direito. Então, isso é trágico, é inacreditável, mas estamos vivendo. A gente tem o Plano Nacional de Cultura, que quase ninguém mais fala, mas a gente segue se falando dele, nós temos metas, e a meta 29 fala especificamente da questão da acessibilidade. A gente tem o Plano Nacional de Livre Leitura, a gente tem o Tratado de Marrakech, que também ele foi regulamentado, mas ninguém tem falado muito dele, então é bom que a gente traga ele à luz. E a gente tem Lei Brasileira de Inclusão e a Política Nacional de Leitura e Escrita, que precisa também ser regulamentada e que não sabemos como vai e por onde vai. Dentro dessa seara, a gente tinha no PNLL um conselho consultivo, que fazem mais de 3 anos que não é convocado, já deixou de ter validade, portanto, a sociedade civil e a cadeia produtiva do livro não tem sido chamada para as discussões. E, em diálogo com todo esse marco legal incrível, a gente tem, por exemplo, Bienal do Livro, do Rio de Janeiro, onde livros são tentados, se tiram livros, né, ou se trabalha na pressão de tirar livros da prateleira, sem direito à compra e à escolha, e a gente tem livros sendo tirados de redes públicas de ensino. Então, por mais que esse marco legal nos diga uma coisa e é ele que nos pauta, a gente tem tido provas simbólicas e concretas e muito objetivas de que isso aqui parece que não vale muito. Mas eu entendo que a gente precisa seguir para que valha. Mas, ao mesmo tempo, para isso valer muito, a gente precisa ter leitores que briguem por isso. A gente precisa formar leitores. Não dá para ser essa sala a única que vai brigar e que vai entender que não dá para viver sem livros. Eu não consigo me imaginar vivendo sem ler. Portanto, isso tem que ser um compromisso nosso de que todas as pessoas precisam ter esse direito. E o meu chamado hoje aqui é para que a gente trabalhe na formação de leitores. Pode passar, Duda? Pode passar também. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado muito na perspectiva da incidência e participação em redes, muito junto à cadeia produtiva do livro. Muitas pessoas ainda não sabem dos livros em múltiplos formatos acessíveis. Algumas redes começam, a gente tem com uma compra de livros pública, que era o grande comprador, muito frágil e muito sem se saber. Outras redes têm comprado, mas quando chega na questão da acessibilidade, as editoras dizem que, por conta do cenário do mercado editorial, que é uma verdade, os livros acessíveis são muito caros e não podem ser produzidos. E um desconhecimento enorme. Então, a gente tem trabalhado muito em rede, feiras e espaços para discutir e colocar a questão do livro. No paralelo, a gente tem desenvolvido e produzido os livros em múltiplos formatos acessíveis.
A gente tem trabalhado muito com a formação de profissionais, de educadores e de bibliotecários. Só que formação de profissionais de livro e leitura é formação de leitores também. Não dá para a gente ir numa biblioteca e dizer que o livro é importante, que a democratização do acesso, que as pessoas com deficiência têm direito ao livro, se esse público não for leitor. E, infelizmente, a gente tem um grupo muito reduzido de leitores, tanto na educação como nas bibliotecas. E o nosso trabalho tem sido, portanto, ler junto com professores e bibliotecários. E ler de novo, e ler de outra forma, e ler mais uma vez, e ler. E, da mesma forma, no processo de formação de mediação de leitura e nas atividades que a gente vem fazendo em torno do livro e da leitura para crianças e adolescentes. Ler, ler, ler e ler. E o chamado que eu faço aqui é que cada um de nós leia, e leia com as crianças, e leia com os adolescentes, e que a gente não esqueça de qual é o valor da leitura, porque me parece que, mesmo com todo o esforço e todo o encantamento que a gente tem no processo de produção de um livro, a gente está muito contente, ao mesmo tempo, porque a gente segue produzindo livros em múltiplos formatos acessíveis, e cada livro que a gente desenvolve, a gente aprende coisas sobre ele, com ele, mas a gente não tem visto a chegada no público a que se destina. Então, aqui vem um apontamento, mas, acima de tudo, um pedido de ajuda e de atenção para que o livro seja e chegue nas pessoas com deficiência, nas pessoas com baixo letramento, nos migrantes, nas crianças, adolescentes e idosos, porque os livros têm sido muito pouco lidos. E a gente tem trabalhado bastante também com a sistematização e de como que a gente tem feito isso para também poder compartilhar com as outras pessoas. Pode passar, Duda, porque o Jefferson... Então, agora eu vou dar tempo, porque as meninas vão ter que descrever, mas eu quis trazer e selecionar cenas de leitura para que a gente não esqueça dela. Então, esse é o projeto Leia para uma Criança, que é um grande projeto do Itaú Social, que distribui 2,5 milhões de livros gratuitos para a primeira infância. O ano passado e esse ano, a gente produziu os livros em múltiplos formatos acessíveis. Ao mesmo tempo, por mais que tenhamos produzidos, o Itaú não divulgou que os livros estavam produzidos. Então, fez uma entrega segmentada. A gente está batalhando junto com o Itaú, e eu vou falar publicamente, porque eles sabem que a gente trabalha na perspectiva da briga, amorosa, mas da briga. Então, terão livros em múltiplos formatos acessíveis. A gente não sabe se a campanha e a propaganda que sai no horário nobre da Globo contará isso, mas vocês já sabem, e quem quiser, peça os livros em múltiplos formatos acessíveis. Então, produz-se, mas não divulga. Então, é uma alegria, mas também tem a ver com isso. Eles ficam guardados. Então, quando vocês viram o do Leia para uma Criança, a gente está trabalhando com os livros em múltiplos formatos, mas a gente está trabalhando com outras faixas e outras camadas. Então, vocês viram no anterior que tinha um pano, que era do livro Quero Colo, que eram as formas de dar colo, uma capulana. Tinha um jacaré com o seu filhinho. Portanto, a gente está produzindo objetos táteis também. A gente está trabalhando com as múltiplas sensorialidades. E, esse ano, a gente foi convidado e fomos na Flip. E foi uma alegria, porque a gente fez 2 mediações de leitura, uma na biblioteca comunitária e outra na Flipinha, onde a gente teve um grupo grande. Então, pela primeira vez também, a Flip começa a assumir isso. Tiveram 5 mesas com língua de sinais, e no Slam do Corpo também teve. Portanto, começa a entrar na pauta, mas, de novo, sem recurso. A Mais Diferenças foi militante da Flip e voluntária da Flip, para que a gente pudesse colocar a pauta do livro e da leitura. Pode passar? Então, e aqui
São as imagens da Bienal do livro do ano passado de São Paulo, que a gente também conseguiu fazer um stand com disponibilização dos livros e da programação. Agora eu quero passar, então, uma das questões que eu escolhi aqui, que são os acessos aos livros, e pedir que vocês nos ajudem a divulgar que existem livros em múltiplos formatos acessíveis, para que as pessoas possam chegar a eles. Essa é uma outra atividade que a gente fez na Biblioteca Vila Lobos, em São Paulo, do lançamento de um livro que trabalha com a pauta da deficiência intelectual, que a gente também está fazendo acessibilidade agora, que se chama Não Somos Anjinhos, do Gusti, que é um escritor argentino, mas que mora em Barcelona, que trata da questão da síndrome de Down. Então, é uma atividade dele com crianças. E aqui a gente tem o Rei Careca. Nossa, eu trouxe um monte de livros, Jefferson. Que depois eu vou colocar lá para dispor. Esse é o Pequeno Príncipe em múltiplos formatos. Esse é o Guia de Mediação de Leitura Acessível. Esse eu quero colo. Este é um livro que tem um pouco de sistematização. E esse é o nosso querido Rei Careca, que é o primeiro livro que a gente está fazendo e que está colocando no mercado. Todos os livros até agora eram gratuitos e públicos, e a gente vai seguir fazendo. Mas eu queria muito poder ver um livro na livraria e que as pessoas pudessem comprar, porque também o direito de ir numa livraria e achar um livro para si tem uma força muito grande. Então, muito provavelmente, a gente não sabe se esse livro vai dar certo, porque é muito difícil eu querer entrar no mercado editorial, mas a gente está com o livro em múltiplos formatos acessíveis, então ele tem 6 faixas. Uma com descrição mais poética, uma com uma descrição mais objetiva, outra só com a narração e a língua de sinais, outra um glossário para as crianças poderem ir ampliando o vocabulário, e um mapa de leitura com o livro. O autor foi quem narrou, entrou, então foi um processo muito bonito, e a gente está fazendo, porque esse rei é careca, ele tem muitos chapéus, então a gente está fazendo, e tem uma fábrica de chapéus, que as crianças têm pirado muito. Depois, se der um tempinho, a gente vai mostrar, porque eu não quero passar do meu tempo. Muito obrigada. No final, a gente visita a fábrica dos chapéus. Para completar a fala da Carla, que eu tenho um prazer imenso que a vida nos cruzou, fez-nos cruzar. Somos 2 mulheres que gostamos muito da África e que temos um país em comum que adoramos, que é Moçambique. E ano passado, em novembro, no ENAC, eu tive o prazer de conhecer a Carla e percebemos que fazemos coisas muito parecidas, tendo apenas o Atlântico pelo meio. E descobrimos que tínhamos um caminho, e fico super contente quando ouço aqui agora a Carla dizer que temos um livro para pôr no mercado. Ou seja, não passaram tantos meses assim, porque nós estivemos, passou nem um ano, não é? Que estivemos juntas, e nós transformámos-nos numa editora. E, portanto, temos os livros à venda pelo país completamente esgotados. E também temos um novo livro. Já vamos trocar de livros. Mas, mais uma vez, falar um pouco de como é que surgiu isto e como é que nós nos afirmamos com livros multiformato. Está ali alguma coisa estranha. A tecnologia, decididamente, neste ENAC não está a meu favor. E eu começo com este desafio, com a questão que terminou a Carla. E se entrássemos numa livraria e pedíssemos um livro multiformato? A questão passa um pouco mais do que vos falar dos livros, porque eu olho para as vossas caras e acho que quase todos estiveram ontem comigo na oficina. É este direito que qualquer pessoa tem de ter um livro, e ter um livro de acordo com as suas capacidades, porque não são incapacidades, são capacidades que têm de leitura. A pessoa que é cega em ler em braille, ela tem a capacidade de ler em braille. O surdo percebe a língua de sinais, ou, no nosso caso, a língua gestual. As pessoas com incapacidade intelectual têm a capacidade de perceber
essa mensagem através dos pictogramas. Portanto, é um direito que as pessoas têm de comprar um livro. Tal como a Carla diz, eu não me imagino num mundo sem livros. É completamente impossível. Eu lembro-me de há muitos anos, quando era adolescente, de ver um filme que me marcou imenso, que eu agora não me consigo recordar do nome, mas o filme ficou sempre marcado na minha memória porque era um governante que tinha resolvido, era num reino, e ele tinha resolvido recolher todos os livros. E, portanto, as pessoas escondiam os livros como fossem um bem precioso. E para mim, de facto, os livros são um bem precioso. Por duas coisas. Primeiro, porque me permitem vivenciar histórias. O livro é, para mim, alguma coisa que me permite viajar pelo mundo, estar noutros sítios, conhecer outras culturas. E depois, pela outra parte, por ser escritora também e por escrever livros, ele permite-me também o meu imaginário. Eu estar aqui sentada e sair daqui e provavelmente daqui a algumas semanas sair um livro que tem uma personagem que tem características um pouco de vós, que viveu uma aventura se calhar aqui, quem sabe, neste sítio tão bonito. Portanto, não faz sentido que o livro não chegue a todos. E é nesse sentido que nós temos vindo a trabalhar, e foi nesse sentido, ontem, quando vos falei da oficina, que nós pensámos neste facto de criarmos um livro multiformato. E quando eu coloco esta questão tem a ver com, quando nós começámos a lançar estes livros, uma das coisas que nós queríamos é que os livros, eles não são gratuitos. Portanto, ontem mostrei-vos o portal que deu início a tudo isto, o projeto da leitura inclusiva partilhada, que já vamos lá, mas eles não são gratuitos, são livros que são vendidos, provavelmente não são vendidos pelo preço justo, no sentido que todos os técnicos envolvidos, se calhar todos nós damos um pouco de nós ao livro, e por isso é que é possível o livro estar no mercado a um preço igual a qualquer livro infantil, mas não é possível, como vocês entendem, não é? Portanto, há imensa tecnologia por trás e um conjunto de pessoas que trabalham, mas, na verdade, havia uma necessidade de estes livros irem para as livrarias. Uma coisa é nós vendermos os livros pelo online, estarem em diferentes espaços. E então nós, não sei se vocês têm no Brasil, vocês têm FNAC no Brasil? Tem? Não mais. Fechou. É uma grande cadeia, como vocês sabem, ligada à cultura e aos livros e etc. E para nós o mais importante naquele momento era percebermos se tínhamos alguma FNAC que tivesse a coragem de dar o destaque ao livro multiformato. Claro que eu tinha um bocadinho a vida facilitada porque eles já tinham dado destaques a alguns livros que eu tinha escrito e que não eram livro multiformato. Então, quando viram um livro... E é nesse sentido o desafio, depois posteriormente um grande semanário em Portugal colocou-me o desafio de escrever sobre isso, sobre o direito do livro, de todos terem direito ao livro. Claro que nós nos focamos muito mais nas crianças, tem sido o nosso foco. Acreditamos que talvez para a frente vamos conseguir focar-nos noutras faixas etárias, mas na verdade temos-nos focado mais neste foco. E é daí que sai esta questão. Eu vou passar estes PowerPoints porque nós já falámos sobre isto e eu vou cumprir o meu tempo. O projeto que vos falei ontem, portanto, mais uma vez está aqui. Algumas pessoas que fizeram ontem comigo na oficina, eu vi que já me pediram as credenciais. Eu ainda não tive tempo de devolver os e-mails, mas prometo que quando tiver um tempinho eu vou dar as credenciais para que vocês possam acessar e ver um conjunto de livros que temos disponíveis, estes sim, gratuitos. Portanto, um repositório que nós vamos mantendo sempre com os formatos digitais e que depois são possíveis de serem impressos consoante as necessidades de cada um, e de livros tal como o Príncipezinho. Aliás, eu também tenho este Príncipezinho comigo lá, e também ali nós temos um Príncipezinho. Portanto, nós estávamos a trabalhar sem sabermos e exatamente a fazermos a mesma coisa. Portanto, é muito interessante ver estas coincidências da vida. Provavelmente, noutra vida, nós já nos cruzamos. E, no fundo,
eu falar-vos um pouco, portanto, o que nós fazemos neste projeto, para quem não esteve ontem na oficina, para quem esteve, peço desculpa, é dar vida aos livros, ou seja, é transformar os livros que já existem, dando-lhe novas roupagens e dando-lhe novas roupagens em diferentes formatos. Portanto, em braille, em língua gestual, em escrita fácil, em pictogramas, também trabalhando as imagens, para que as imagens possam ser trabalhadas a nível sensorial, não só imagens em relevo, como também podemos trabalhar as imagens. Aqui também temos, neste repositório, algumas imagens que podem ser trabalhadas depois com diferentes texturas e que sejam multissensoriais. Foi partindo, e passando rapidamente, partindo deste projeto, então, que nós chegámos, de facto, aqui aos livros que vocês já viram e que, felizmente, já não existem, não é? Só já temos 2 livros ali, portanto é sinal que gostaram, que nós começámos a tentar espalhar, depois de recebermos este prémio, portanto que já referi ano passado, que fomos premiados, espalhar. E então este projeto dos livros, ele já foi a outros mundos, como eu costumo dizer. Nós já temos em Cabo Verde pessoas a trabalharem em livros multiformato, a adotarem os livros que são fundamentais e obrigatórios na escola, nomeadamente as histórias da cultura cabo-verdiana, elas já estão adaptadas e, portanto, estão a ser distribuídos gratuitamente por todas as escolas para que todos os meninos possam ter acesso. Em Moçambique, também já chegaram lá alguns dos nossos livros. Ao Equador, portanto, temos recebido também muitos estudantes do Equador que vão aprender connosco como é que podem transformar as suas histórias tradicionais e elas chegarem a todos. E ao Brasil, claro, como é lógico, não é? Posso-vos dizer que ao longo destes 4 anos, que é este projeto dos livros que tem cerca de 4 anos, 8.824 pessoas acederam à nossa plataforma para descarregar livros gratuitamente. Mas nós somos muito pequeninos, eu queria que acedessem muito mais. E devo-vos dizer que quem acede mais a esta plataforma são os países africanos, de expressão portuguesa, mas quem ganha são os brasileiros. Portanto, se calhar eles têm que aceder, eu vou pôr os portugueses a aceder à tua plataforma, para ver se pomos. Mas a verdade, há aqui uma coisa em comum que a Carla me disse e que a mim também que acho que isto faz parte para todos nós. Eu faço muita formação para professores e explicamos que existem estes materiais. Eles surgiram do pedido deles, de dizerem que não tinham estes materiais. E o que nós vimos é que, na verdade, depois eles não estão na escola. Eles não são utilizados desse modo. E foi talvez por isso, por eles não serem utilizados desse modo, quando criámos o PLIP, que vocês já acharam interessante, que toda a gente, quando eu apresento, acha que excelente projeto, mas na verdade ele pode ser excelente, mas não está onde eu acho que deveria estar, porque esses livros deveriam ser também outra coisa, um instrumento de inclusão. Ou seja, deviam ter a força de mostrar outras formas de ler. Serem eles, de facto, os motores de uma sociedade para todos. Porque se eu sou pequena e tenho contacto com um livro que é diferente, eu não vou, certamente, depois, quando crescer, esquecer-me dessa experiência que eu tive aos 3 e 4 anos. Se eu, aos 3 anos, como criança, eu experimento o que é o braille, eu experimento o que é a língua de sinais, eu vejo que posso escrever com pictogramas e com imagens, eu não me vou esquecer dessa experiência. Então, quando eu me cruzar com pessoas que têm outras capacidades diferentes das minhas, provavelmente eu vou estar mais atento. E foi nesse sentido que nós avançámos, então, de facto, para criarmos, só para vos mostrar, saltar aqui, portanto, o projeto que nós temos neste momento com o Brasil, com a Universidade de Feval, que é aqui muito perto. Estamos a trabalhar agora, sim, em livros multissensoriais, também para acrescentarmos um pouco mais ao que fazemos. Foi assim que surgiram estes livros que vocês viram aqui, que eu vos mostrei ao longo destes dias que falámos sobre isso. Foi da necessidade de os livros saltarem da escola. Eu não queria que me entendessem que a escola não está a fazer um bom serviço. Eu estou a falar em Portugal especificamente, mas eu achava que podia fazer um melhor serviço. E eu vou-vos explicar porquê.
porque eu trabalho nesta área há 34 anos. Agora vou começar a fazer as contas e a verem que eu sou dinossauro. 34 anos. Têm saído imensas legislações. Em Portugal, no mundo, como todos nós temos estas legislações muito bonitas. E então eu achava que há 34 anos que nós temos legislação em Portugal. Eu sempre dizia, daqui a 20 anos, quando eu apanhar os alunos no ensino superior, eu já não vou precisar de me preocupar com estas questões. Naturalmente, a inclusão foi feita. Como naturalmente eu aprendi a reciclar o lixo com o meu filho, porque a minha geração não teve essa preocupação. Nós não tínhamos essa preocupação há 40 anos atrás, não aprendemos isso na escola. Portanto, isto vai ser natural. Mas não foi natural e continua a não ser natural. A escola então não está a fazer um bom serviço. E então pensei, se a escola não está a fazer um bom serviço, há outra maneira. Eu ir para a sociedade tentar mostrar que existem livros e o livro ser mais do que um instrumento. É também um instrumento de leitura, claro, é tudo isso, mas ele também é um instrumento de luta e de mostrar, não, há outros modos de conseguirmos chegar lá. Claro que não tivemos nenhuma editora que aceitasse isto, não é, Carla? Portanto, a única maneira foi nós próprios. Bem, acho que lhe deu um ataque. Acho que sim, crashou, mas eu acho que eles também já viram isto. A única maneira foi nós começarmos. E então começámos com os todos diferentes, todos animais, e fomos seguindo. Estamos no nosso 4º livro, com o nosso 5º livro para sair. E tivemos a felicidade de termos, de facto, a FNAC, que recebe os nossos livros. Há outras livrarias que, entretanto, começaram a saber e que também querem ter os seus livros, de começarmos a ser convidados para mostrarmos isso. E neste momento devo-vos dizer, acho que o livro tem mais poder na sociedade do que propriamente na escola. Acho que a escola, se calhar estou a ser um pouco, estou a pensar uma palavra bonita, um pouco, estou a criminalizar se calhar muito a escola, mas a verdade, eu não sei se aqui se passa, mas em Portugal eu continuo a dizer que nós temos uma escola no século XXI com práticas do século XV ou do século XVI. Portanto, é sempre muito difícil aparecer com alguma coisa de novo. Então, se eu não conseguir desta maneira, eu pensei, a melhor maneira de eu conseguir é ir para a sociedade e mostrar que é possível. E quando os pais que compram um livro me dizem, o meu filho vem muito feliz dizer à avó, eu já sei ler, não sabendo ler, tem 3 anos, eu pensei, ok, nós conseguimos. Conseguimos e depois ele também ainda explica à avó, porque se vocês repararem, alguns livros têm o alfabeto em língua, com os sinais com língua de sinais e em braille, ainda explica que há outros meninos que só conseguem assim, e faz a leitura. Ou seja, quando isto acontece, nós de facto conseguimos o nosso objetivo. Claro que este caminho ainda é muito, muito longo, não é? Haverão muitas gerações, provavelmente. Eu quero sonhar que daqui a 34 anos eu vou, já estou um bocado velhota, vou entrar na livraria e já vou encontrar. Quero acreditar que os meus netos, se quiserem um livro multiformato, podem ter um livro multiformato. Obrigada. Boa tarde a todos. E desde já agradeço ao professor Eduardo por poder estar aqui hoje. E hoje estou aqui para falar sobre o meu projeto de conclusão do curso de Design Gráfico, que é um guia de diagramação para um livro acessível. Para começar, vou falar o porquê do meu projeto. Primeiro, pelo sonho de fazer um projeto gráfico relacionado com livros. O segundo, pelo desejo de contribuir pela inclusão social. E o terceiro, por observar que todas as soluções atuais para os livros acessíveis estão no formato digital. Mas, na minha opinião, o prazer de pegar um livro impresso, ler e manusear não pode ser desprezado. De que modo o design gráfico pode ajudar nos projetos gráficos de livros a fim de proporcionar uma leitura acessível para a maioria das pessoas?
o meu livro está direcionado para o formato convencional, que ele é impresso no papel. E também ele é voltado aos usuários e às necessidades de acessibilidade para a leitura. Que nesse meu livro eu trabalho com 3 tipos de deficiência: a deficiência visual, a deficiência física e a deficiência intelectual, que mais adiante eu vou dizer o foco. Agora o guia. Nesse meu livro, ele tem 6 capítulos. E no capítulo 1, eu falo sobre acessibilidade. No capítulo 2, eu falo sobre o livro acessível. No terceiro, sobre o formato. No quarto, sobre a tipografia. E no quinto, sobre a cor. E no capítulo 6, eu descrevo o guia com todas as orientações que eu coloco nos capítulos anteriores. Dentro do capítulo da acessibilidade, eu falo sobre os usuários de livros acessíveis, as necessidades dos usuários. Também dou exemplos de recursos utilizados para a leitura acessível e também aqueles dois ali que eu dei mais ênfase para os que chamam mais a atenção das pessoas. Bem, como eu disse antes, dentro do meu livro, eu trabalho 3 tipos de deficiência. A deficiência visual, que no meu trabalho eu pego e falo sobre a baixa visão, porque para os cegos já tem a solução, que é o braille. Também para a deficiência física, para quem não consegue mexer o pescoço para os lados e também para cima e para baixo, para quem não consegue mexer o punho e os dedos. E também, a terceira deficiência é a deficiência intelectual, para leve e para moderada. Nesse meu livro, agora são as necessidades dos deficientes intelectuais. Por exemplo, explicar as expressões matemáticas. Também falo sobre as necessidades da deficiência física, que é para facilitar o posicionamento vertical inclinado do livro. E as necessidades da baixa visão. Um exemplo, evitar os textos dentro de imagens, que isso prejudica a leitura para os deficientes intelectuais e também para os deficientes visuais. Aqui eu coloquei alguns recursos existentes para ajudar a leitura no formato convencional, que é no papel. Aqui é um livro aberto, a pessoa está com um anel leitor, que ela passa em cima da escrita do livro e o anel vai lendo em voz alta. Aqui as folhas estão como recurso do velcro e a pessoa que não consegue mexer os dedos e nem o punho vai enfiar a mão dentro de um recurso à parte para poder folhear o livro. Aqui embaixo tem um clipe para permitir a completa abertura do livro. Aqui tem 2 lupas que dá para aumentar as letras para os deficientes visuais. E aqui no lado tem uma prancha com uma lupa. Atualmente, os recursos que tem para deixar o livro no plano inclinado é de vidro ou madeira. E aqui é o vidro com uma lupa. No capítulo 2, eu falo sobre... Eu pego e falo sobre outros projetos que eu estudei quando eu estava fazendo o meu TCC. Eu vou dar uns 3 exemplos. O livro digital em texto. Também tem os audiolivros e também tem os livros na perspectiva do desenho universal. No capítulo 3, eu falo sobre o formato, as características do livro e das páginas. Primeiro, o tamanho, que
que é no Plano Nacional do livro didático, que a orientação é 20 por 27. A cor do papel, em princípio, ela é na cor tem que ser o melhor para deficiência intelectual e também para baixa visão é deixar o papel na cor natural, que acaba não refletindo a luz que bate no papel para os nossos olhos. E também ter uma boa gramatura para, se por acaso tiver que utilizar o recurso do velcro na parte inferior do livro. A encadernação, para permitir a completa abertura do livro. As margens. Quando a gente pega um livro, normalmente os nossos dedos vão em cima das palavras e deixando um bom espaço do comecinho do livro para a escrita, acaba nos ajudando a não botar os nossos dedos em cima da escrita, que isso também atrapalha a leitura para os deficientes intelectuais e também para a baixa visão. E também deixar um bom espaço também na parte inferior do livro, que é a parte de baixo, também para o uso do velcro. A justificação. Justificar na esquerda, para ter um bom design na página, mas na parte da esquerda, não justificar para as pessoas que têm a deficiência intelectual e a baixa visão não se perderem na escrita e saberem aonde estão. Em função da paginação, sempre botar o nome do capítulo, o nome do capítulo, o nome do livro e o número da folha, sempre na parte superior, para quem não consegue abaixar a cabeça, conseguir saber se localizar. E também em função do recurso do velcro, para poder botar na página, na parte inferior do livro. E o espaçamento entre as linhas. Quando as linhas ficam no mínimo 1,5 linha, porque quando uma linha e outra ficam muito juntinhas, também atrapalha os deficientes intelectuais e também para quem tem a baixa visão. Então, e depois vem o capítulo da tipografia, que é o desenho das letras e os aspectos visuais. Tem o contraste, e de preferência deixar o contraste forte. Por exemplo, a escrita preta como a cor natural do papel. E que isso também ajuda a aumentar a visibilidade para a leitura. O espaçamento entre as letras, quando entre cada letrinha de cada palavra tem um espaço maior, também acaba ajudando para quem tem a deficiência intelectual ou a deficiência da baixa visão. A legibilidade, evitar o uso de textos dentro das imagens, que, como eu tinha dito, acaba atrapalhando a leitura para essas duas deficiências. A melhor fonte é a fonte Verdana, e o corpo da letra da fonte, a melhor dela é do corpo, o tamanho mínimo é de 14. Eu pesquisei, nesse meu trabalho, eu peguei e pesquisei todas as fontes, mas aqui estão apenas o resumo das melhores. E deu para perceber que a fonte Arial ainda não é a melhor fonte, pois o espaçamento de cada letrinha da mesma palavra não é tão separado quanto a fonte Verdana. Então, a fonte Verdana ainda é a melhor. Tá. Acho que eu voltei. Tá. Depois vem o capítulo da cor,
que o contraste também é importante para as deficiências intelectual e também para a deficiência da baixa visão. E também nunca utilizar a cor como único meio de expressão. Por exemplo, os daltônicos. Como os daltônicos vão se locomover lá no metrô de Londres, que no qual o único meio de informação lá é a cor. E no capítulo 6, eu descrevo como o guia foi feito, usando todas as indicações de acessibilidade que eu descrevi no próprio guia. Aqui na capa, em função do significado do D. Eu fiz algumas pesquisas e achei muito interessante em função dos livros que tem uma letra, porque nessas letras desses livros tinha aquela letra tinha um conceito, tinha um porquê. E trazendo para o meu trabalho, eu peguei e desenhei a letra D. E o conceito para esse D, que seria o significado que lembrei da palavra, seria disposição, design, direito, desenho, despertar e diferença. Eu peguei e pensei no sistema solar. Por isso, a cor amarela no D, para representar o Sol. Também pensando no sistema solar, eu peguei e botei as palavras distribuídas dessa forma, trazendo para o meu trabalho, para o universo das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Eu peguei e fiz alguns testes de contraste e percebi que a cor amarela contrastou melhor com o roxo, sendo que eu não peguei o roxo apenas por causa disso, mas sim também por um dos significados dessa cor, que é o respeito, trazendo para o meu trabalho o respeito às diferenças. Uma outra funcionalidade para a capa, sustentar o livro no plano inclinado. Eu vou abrir aqui um dos livros e já vou prosseguir. Arrasou, Fernando. O projeto começou em função do projeto similar de um porta-retrato, que no porta-retrato as imagens ficam inclinadas para mostrar para a gente. Daí eu peguei e comecei desse modo. Depois evoluiu. Daí eu peguei e pesquisei qual era o melhor ângulo com a melhor inclinação. E a melhor inclinação é de 20 graus. Aqui está o meu livro, como eu peguei e botei aqui. Aqui é a capa contra a capa, e aqui o livro está pronto para leitura. Depois do projeto de conclusão, eu peguei e percebi que ainda tinha melhorias para deixar esse meu livro mais interessante ainda. Para reaproveitar o desenvolvimento do uso da capa em separado do livro, fazendo ele um recurso à parte, que no qual... Dá para ser? Com o microfone, por favor. Que no qual a gente pode utilizar livros de capa simples para botar dentro daqui do negócio, para utilizar ele para ficar inclinado como outros livros ali dentro, utilizando ele como um recurso. Obrigada. Também para diminuir o custo e o volume do livro. E também para facilitar o transporte. Como eu tinha dito, os recursos
que existentes é de vidro e madeira. Eles são pesados e são difíceis para carregar, no qual, fazendo dele um recurso à parte, dá para colocar ele dentro de pastas, mochilas e também em bolsas, que acaba sendo muito mais fácil para carregar. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham todos uma ótima tarde. Gente, nós vamos passar para a assistência e vamos, em decorrência do horário, vamos tentar construir um consenso, teríamos um bloco de intervenção, em seguida garantiríamos a assistência da fábrica de chapéus. A Flavinha vai ajudar, Flávia Roldan, professora da UFRN, vai ajudar com o microfone. Eu tenho aqui rápidos comentários para ajudar a gente a pensar. Vou começar pelo final. A Fernanda nos provoca e amplia a materialidade do livro, pensando na dimensão lúdica, pensando na dimensão material, tem a ver com dimensão tanto estética como estésica, o pegar, o cheirar o livro, manusear o livro, é uma experiência também importantíssima no processo de leitura. Acha, inclusive, que, embora tenha sido provocado para a deficiência intelectual, visual e física, eu acho que é uma potência para todas as pessoas também, há aí um elemento importante, e arrasou com essa provocação da capa, sabe? A dinâmica, como que esse elemento se modifica para ser mais inclusivo, nos ajuda a pensar. E uma pergunta que eu já deixo, com esse privilégio de ser o mediador, é como é que está sendo pensada a distribuição do seu livro? Se já está para ser publicado, para a gente ter acesso, porque é muito bacana. Se dizer bem a verdade, eu até já dei uma olhada na editora, mas depois eu parei e estou querendo agora fazer um e-book dele para botar dentro do meu blog e também como sendo o primeiro canal do meu YouTube. Massa, olha só, que bacana. Bom, as provocações da Célia e da Carla faz pensar o lugar do livro na escola, não é? Esse desalento, essa inquietação que a Célia nos coloca, é que o livro, no contexto escolar, historicamente, ele foi muito instrumentalizado. Ele vem muito de um processo de empobrecimento, sobretudo com a emergência do livro didático. É um terror a presença do livro didático hoje, embora há uma tentativa de melhorá-lo, mas há uma preocupação instrumental e empobrecedora de que você tem que vencer. O livro didático se transformou no currículo da escola. E isso é absolutamente empobrecedor. Então, não há o lugar da leitura despretensiosa, da leitura por si mesma. Há uma instrumentalidade empobrecedora, tanto da própria cultura do livro, como da própria formação dos estudantes e dos alunos. É preciso um movimento dos professores da desobediência curricular, sobretudo, inclusive, em relação à Base Nacional Comum Curricular, que ela é estreita, ela é estandартизadora. Nós precisamos enfrentar isso no contexto escolar, e é preciso que o professor reabilite-se como protagonista do currículo e não fique refém do livro didático. Inclusive, aprender com as crianças, aprender com a outra forma de leitura, considerando, inclusive, a própria criança como autora de suas narrativas. Que essa é a provocação que as colegas trazem para a gente, de que o livro é uma ambiência simbólica em que a gente não perca o sentido de que nós somos autores de nós mesmos, da nossa própria história e da necessidade de construir outras narrativas para além das narrativas oficiais e hegemônicas. Paro aqui e passo para a assistência para a gente continuar essa interlocução. Boa tarde a todos, meu nome é Felipe. Na verdade, eu só queria parabenizar a Fernanda pelo projeto, muito lindo o seu projeto, o seu livro, essas ideias fantásticas, e eu gostaria de... Eu tenho deficiência visual, Fernanda, e eu gostaria de ver o seu livro, se você pudesse me mostrar, e você tem algum aí que tenha essa parte com velcro, que eu também gostaria de conhecer. Só isso, obrigado. Essa parte do velcro, eu não coloquei, porque o meu TCC era para pegar... Eu tinha pensado em... Eu sempre quis fazer um livro que ensinasse a construir um livro. E, então, eu peguei e fiquei em cima disso, trabalhando 3 tipos de deficiência. Mas tem também a possibilidade de botar o recurso nesse meu livro. Mas não foi colocado porque eu não fiquei em cima exatamente disso,
que eu não fiquei exatamente em cima disso quando eu estava fazendo o TCC. O foco era outro. Quem é a tua inspiração para a criação desse livro? Qual foram as tuas fontes? Em quem tu te baseou? Praticamente, o que me levou para a faculdade de design gráfico foi porque eu queria ser escritora. Então, essa vontade de ser escritora e o desejo de ser escritora me veio lá no primeiro ano do ensino médio, que quando eu terminava ou as provas em primeiro, ou algum trabalho, ou os deveres ali da própria aula, quando tinha um intervalinho, ou entre uma aula e outra, eu pegava e ia lá para o final do caderno e começava a escrever. Eu tenho muita... A minha imaginação, praticamente, eu posso dizer que ela é fora do sério. Então, eu comecei escrevendo na própria aula mesmo. Então, por isso que eu fui para o design gráfico, porque eu queria ser escritora. Sim, e foi por iniciativa própria, ninguém te estimulou, assim? Foi por conta própria. Parabéns. E até porque, quando eu fui para cursar o design gráfico, eu estava muito em dúvida se eu queria o design gráfico para aprender toda a parte da construção do livro para as minhas histórias, ou se não para cinema, para pegar e escrever roteiros, e no qual ainda para pegar e ficar, para minha história ainda ficar mais emocionante ainda, o vestibular foi apenas só uma redação, e no qual o título da redação que estava lá em cima. Exatamente. O tema da redação era livros ou cinema. Exatamente a minha dúvida. Ai, que lindo. Parabéns, Fernanda. Sucesso para ti. Maravilhoso o seu trabalho. Parabéns. Primeiro, parabéns, né? Eu acho que pela Fernanda, porque a gente ficou aqui admirado, assim, pelo trabalho, pelo pensamento, e que bom que você tem uma imaginação para além da conta. Porque é disso que a gente precisa, para mudar, para pensar diferente. E é um privilégio ouvir você falando dessa sua experiência, e a gente vai querer saber mais. Então, continue criando e conte o que você está criando para a gente, porque é muito importante e é incrível o tanto que a gente aprendeu com a sua fala. E faz todo sentido, porque a sua fala costurou com a fala da Célia, costurou com a fala da Carla, e a gente fica muito feliz. Então, quero agradecer. Só isso. Bom, então a gente passa para a Carla, para que ela possa contextualizar o vídeo. Ok? Sim, rapidinho. Mas, Fernanda, eu acho que agora tu já tem como fazer o design, então a escrita, a gente espera a escrita de ficção também, né? Para dizer bem a verdade, agora eu estou quase acabando meu segundo livro, mas não é trabalhado com nenhum tipo de deficiência agora. Ótimo, é isso, livro para todos, e a gente vai querer ler as tuas ficções também, dentro de um design legal. Então, o Rei Careca é um livro que a gente resolveu fazer ele em papel. E a gente fez um DVD, que é uma coisa quase obsoleta, mas nas escolas e nas bibliotecas, muitas vezes, não tem internet. Portanto, a gente fez o DVD, as pessoas dizem que é absurdo, mas é assim porque a gente tem absurdos na vida e que tem que ser para todos. Mas ele também tem tem QR Code, e tem também uma senha, e a gente produziu um site onde o livro está hospedado. Então, as pessoas podem comprar o livro papel e digital, ou só digital, certo? E aí a gente vai mostrar, tem várias faixas, mostra um trechinho dessa, Duda. E depois a gente vê as outras. Faixa 1. Livro com libras, audiodescrição e libras expandidas. O Rei Careca. Texto Tiago Franco, ilustrações Alisson Ricardo. Um menino que é rei, um menino que é careca. Um rei menino é o Rei Careca. Na careca, uma coroa, com 3 pedras preciosas, vermelhas, brilhosas. A pele rosada,
os olhos pequenos, um comprido nariz laranja. Os olhos piscam, curiosos. Esse livro é dedicado a toda a diferença do mundo. Pequenas coroas e abacaxis sobre um fundo cor de laranja. Afinal, um abacaxi não parece um carequinha usando coroa? Era uma vez um menino diferente de todos os outros. Ele era um rei. Do nariz para baixo, o rei e seu sorriso branco, que mais parece amarelo. Todo pomposo, ele segura um cetro dourado. Do nariz para cima, a cabeça careca do rei. A careca e a coroa. Tudo parece brilhar. O cetro, o sorriso, a coroa, a careca. Um rei que não tinha cabelos, nem encaracolados, nem lisos, nem pretos e nem vermelhos. O rei careca, agora sem coroa. O olhar pensativo, o nariz cor de laranja. Não, só para mostrar, por exemplo, pega o glossário. Ó, comprem o livro, ajudem uma editora em múltiplos formatos. Não, pega, por exemplo, sei lá, o glossário. Faixa 6. Glossário. Glossário, o rei careca. O glossário serve para a gente conhecer o significado de algumas palavras que aparecem no livro que estamos lendo e que a gente não conhece. Outro lugar que podemos conhecer o significado das palavras é o dicionário, e ele é muito maior que um glossário. Aqui, no livro O Rei Careca, vamos mostrar para você algumas palavras que você pode não conhecer. Se houver mais palavras que você não conhece, pode procurá-las no dicionário também. Vamos lá! Espalhafatosa, que chama atenção. Usava uma coroa espalhafatosa para tentar disfarçar sua cabeça careca. E sempre estava correndo sozinho pelos corredores do castelo. Chapeleira, profissional que faz chapéu. Então, esse é o Rei Careca, e que tem 6 faixas, e que tem sido muito legal a gente ler com as crianças, porque elas têm pedido, e eu acho que tem uma coisa da repetição, que às vezes a gente esquece, mas essa repetição, como são faixas diferentes, elas leem diferente o livro. E eu acho que, tanto eu como a Célia, a gente foi bem assim, professora rabugenta no início de tarde chuvosa, a gente brigou muito. Mas eu acho que tem, talvez, uma briga por um encantamento mesmo com o sentido da leitura, da materialidade. E aí, para nós, é muito doído, e eu estou botando nós, porque eu imaginar que as pessoas veem um livro e saem andando. Então, acho que eu queria terminar dizendo que poder fazer os livros tem sido um encantamento. Ler com as crianças é maravilhoso. Ver os adultos também se grudando no livro é muito legal. Ele poder chegar nas bibliotecas, que a gente estava conversando aqui com o Jefferson, que também tem que ser ressignificada. As bibliotecas acabam se transformando em espaços sem vida, e a gente tem que pensar como que a gente convida, como que a gente acolhe. A gente tem belas experiências de bibliotecas, mas a grande maioria das bibliotecas está sem recurso, com acervo desatualizado, com espaços muito pesados, e eu acho que o livro ele pode estar em qualquer lugar, e ele tem que ser uma responsabilidade de todos nós com as crianças. Tá bom? Então, obrigada, para a gente não ficar tão pesada. O Tiago tem um comentário sobre o filme. A gente vai abrir aqui esse espaço. Boa tarde a todos. Eu sou o Tiago. Parabéns também pela mesa, pelas exposições. Acho que é sempre uma oportunidade de crescimento a gente poder trocar esse diálogo, né? E, na realidade, o meu comentário é uma provocação para a gente poder pensar junto sobre algo que o pessoal da área de língua de sinais já tem refletido, né?
E aí, quando a gente viu, e aí eu vou falar que o que nos provocou aqui especificamente, quando a gente viu ali o termo Libras expandidas, a gente ficou pensando, o que é Libras expandidas? O que seria isso? E aí eu já pensei aqui e imaginei que não é o intérprete ou a língua de sinais num tamanho maior. Eu estou supondo que seja isso seria isso, Libras expandidas. Mas a gente percebe que há um problema com a terminologia, né? Porque Libras é o nome da língua. E aí, quando a gente chama uma língua pelo nome, esse é o nome da língua e não de um recurso, ou de um processo tradutório, né? A gente sente a necessidade de ter um nome para o produto, para esse processo tradutório, que não é o nome da língua, né? A língua é muito mais ampla do que essa tradução, né? Já em algumas pesquisas que a gente tem realizado aqui na URGS com acesso, em parceria com outros colegas de outras universidades, recentemente a gente está propondo chamar de TAUS, Tradução Audiovisual para a Língua de Sinais. E aí isso independe de qual língua de sinais. Porque se a gente chamar de janela também, é um problema. Você vai traduzir para outras línguas janela, de Libras, não funciona. Então é um problema na própria terminologia, num processo de tradução para outras línguas também. E aí a gente tem percebido que, ou tem sugerido, a gente não mais optar por esse termo Libras, que na realidade é o nome da língua, mas chamar de tradução audiovisual para Libras, e aí uma proposta para a língua de sinais, e aí uma proposta de redução TAUS como um nome para o que está sendo produzido, está sendo realizado de forma muito brilhante, muito bacana, mas não mais com só o nome da língua. Acho ótima a provocação, porque nos faltam palavras, às vezes. E tem questões que a gente vai inventando, né? Então, quando a gente colocou Libras expandida, que foi um nome que não existe, e eu concordo com a tua provocação, tem a ver com a gente optar por fazer a Libras também durante a audiodescrição, e até porque a gente viu só um pouquinho. Então, a gente vai utilizando a descrição para também colocar alguns conceitos. Então, tem um outro texto que está Libras somente do texto e não da audiodescrição. Como algumas vezes, com a comunidade surda, eles diziam, não quero audiodescrição, então tu me explica que isso é uma Libras para além, a gente achou esse nome, que a gente explica no prefácio o que é isso, que a gente está dando esse nome que, de fato, a gente inventou. Mas talvez a gente possa colocar o TAUS e começar a incorporar e criar conversas e diálogos comuns, mas de poder explicar isso, que também foi um trabalho que a gente fez junto com os surdos, para poder dizer que a gente estava colocando o conteúdo da descrição e não só do texto, tanto que tem a intérprete, que é a mulher, e o Danilo, que é surdo, que faz o texto. Mas acho que é ótimo, e são as coisas que, quando a gente vai inventando, a gente vai dando alguns nomes, e que, quanto mais a gente tiver estudos e questões que a gente possa organizar, mais a gente vai avançar com nomes comuns das coisas que a gente ainda não sabe nomear. Mas acho que é ótimo, eu vou voltar com o TAUS. Então, muito obrigado a todos e a todas, obrigado à mesa pela preciosa intervenção, e continuamos com a nossa programação.